Vamos falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Dias após os Estados Unidos suspenderem os ataques contra o Irã, as forças americanas informaram que interceptaram uma ofensiva de Teherã. Os alvos dos disparos eram tropas baseadas no Oriente Médio. O nosso analista de internacional, Américo Martins, está de volta com a gente hoje para trazer mais informações. Américo, a gente passou aí por uma relativa calmaria, né, com a suspensão dos ataques. Eis que começamos essa quarta-feira noticiando essa ofensiva de Teherã, que os Estados Unidos, inclusive, classificam como uma ofensiva surpresa. Importante pontuarmos que ela também acontece na sequência de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Tanto a Casa Branca quanto Netanyahu dizem que a conversa foi positiva, Américo. Exatamente, Carol. Muito bom dia de novo para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Muito bom estar de volta por aqui. Só que, infelizmente, com uma notícia que não é exatamente positiva. A volta do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, depois dessa calma relativa de alguns dias. Isso, inclusive, levou a um aumento do preço do petróleo, porque o Irã, de surpresa, como você disse, tentou atacar várias bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, bases militares, lançando mísseis balísticos. Na Jordânia, por exemplo, o governo local disse que conseguiu interceptar pelo menos 5 mísseis balísticos que tinham sido destinados a essas bases militares dos Estados Unidos na região. Isso mostra aí essa tendência do Irã de querer continuar no conflito. Segundo os americanos, esses ataques foram ataques surpresa e sem nenhuma justificativa, visto que os Estados Unidos tinham suspendido os seus próprios ataques contra alvos iranianos. Além disso, Carol, nós também tivemos um outro desenvolvimento no Oriente Médio nas últimas horas que foi muito preocupante. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita atingiram alguns pontos de milícias pró-Irã dentro do território do Iraque. A Arábia Saudita estava sendo alvo de ataques do próprio Irã, dessas milícias através do Iraque e também nos últimos dias dos Houthis, que ficam baseados no Iêmen. Então, os sauditas foram atacados no seu território por 3 frentes diferentes nos últimos tempos. Eles vinham mantendo uma postura de neutralidade, estavam tentando evitar entrar em qualquer tipo de conflito na região, mas tiveram que agir justamente por conta dessa ação coordenada do Irã, de milícias pró-Irã no Iraque e também do grupo rebelde Houthis no Iêmen. E eles agiram junto com os americanos pela primeira vez desde o início desse conflito. Isso causou uma enorme preocupação, em primeiro lugar porque a Arábia Saudita estava fazendo de tudo para não entrar no conflito, inclusive continuava negociando e conversando com o Irã, apesar de ataques do Irã contra suas refinarias de petróleo durante o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ontem eles chegaram à conclusão, os sauditas, de que precisavam agir, que não adiantava simplesmente esperar e tentar negociar. Isso causa uma grande apreensão dentro do reino e também na região. A possibilidade aí da gente ter uma escalada ainda maior do conflito, com mais ataques envolvendo mais países. E como você colocou, Carol, isso acontece, esses ataques do Irã acontecem talvez não por coincidência, no mesmo dia em que o presidente Donald Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os dois lados dizem que a conversa foi muito positiva. O Netanyahu, depois de muito estresse com o Donald Trump, disse que foi uma das melhores conversas que ele teve com o presidente norte-americano, no qual eles falaram inclusive sobre ações coordenadas no Oriente Médio. A gente precisa lembrar que teremos eleições até outubro em Israel. Então, o Benjamin Netanyahu estava procurando também um apoio político nessas conversas com os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump. E ao Irã interessaria, claro, causar algum tipo de tumulto nas eleições israelenses. Então, todos esses aspectos estão conectados. As tentativas de ataques do Irã, depois de vários dias de calmaria, a resposta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, pela primeira vez com o envolvimento dos sauditas no conflito no Iraque, e também essas conversas diplomáticas na Casa Branca. É o conflito no Oriente Médio, como a gente vê, com várias peças nesse complicado tabuleiro da região. Mais uma escalada. Américo Martins, nosso analista, de volta. Bem-vindo, viu, Américo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais com outros destaques internacionais.